E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E como prometido no vídeo anterior do Crystron, eu estou trazendo aqui para vocês uma decklist que é basicamente a decklist que eu estou utilizando para fazer os meus testes iniciais. Então, isso aqui é como se fosse aqui a minha versão 1.0 do deck. Eu não sei exatamente o que isso vai me gerar, mas eu estou jogando algumas partidinhas com essa versão e estou achando bastante interessante. Eu vou explicar aqui um pouco das minhas decisões e do porquê que algumas cartas elas estão maximizadas ou não dentro da decklist. Bom, bora lá. De cara, a gente tem aqui, nesta primeira linha, todas essas cartas aqui, elas são um card combo. Então, a gente tem 10 cartas que sozinhas fazem o nosso combo rodar. Primeiro, a gente tem esse Speedroid Terror Top, que por sua vez aqui, ele vai dar a Foolish do Smigger por meio do, cadê aqui, o Cherubini. E aí para poder fazer isso, então a gente tem que rodar 3 cópias do Terror Top e uma do Taketomborg. Então a gente dá Special Summon do Terror Top, busca o Taketomborg, o Taketomborg entra para invocação especial também, e a gente faz o Cherubini e a gente nem gastou a nossa Normal Summon e a gente vai poder dar Foolish de qualquer monstro de nível 3. Por isso que essa foi a engine paralela que eu escolhi utilizar. Eu não estou utilizando o Castira, porque o Castira acaba gastando o Normal Summon, e também não estou utilizando nenhuma das outras, porque realmente ainda não tive tempo de testá-las. Bom, com isso, agora a gente vai ter o Crystal Smigger também maximizado, porque ele sozinho joga, e além disso ele tem combinações muito boas, como a que eu mostrei ali, ele mais o amarelo é extremamente forte. Até mesmo ele com a Spell também fica muito forte, então por isso que ele está maximizado aqui no deck. E a Spell também maximizada por ser um card combo. E aí a Foolish Burial, que tem um papel parecido com o do Terror Top, de enviar o Smigger para o cemitério. Por fim, eu também estou utilizando 3 cópias, apesar de não ser um card combo, do Tristalos, que por sua vez ele tá aqui principalmente porque ele é uma ótima Normal Summon para você dar e começar a fazer com que as handtaps do seu oponente não sejam tão eficientes, pelo efeito aqui de fazer um sincro quando o oponente ativa alguma coisa. Então você começa ali com a Normal Summon do Tristalos, por exemplo, logo depois de dar a sua espécie do Terror Top e tal, e aí você... todos os seus outros movimentos vão estar, entre aspas, protegidos pelo Tristalos, porque se o oponente realizar alguma ação, você ganha valor das suas cartas fazendo um sincro a mais. Então é por isso que eu estou usando 3 cópias. Além disso, o Sulfo de Holy e o Sulfo Effinir, eles acabam estando com 3 cópias, porque apesar de eles não serem extremamente bons sozinhos, porque eles meio que não fazem nada, os dois em combinação acabam sendo extremamente eficientes. Então qualquer combinação de 2 cartas Crystron, onde uma delas é um desses grandões, eles acabam sendo extremamente bons para tentar jogar, pelo menos ali, tentar fazer algum combo. E, por fim, eu estou utilizando só uma cópia do Tistiverne e não estou utilizando nenhum dos outros monstros ali que tem efeito de cemitério. Porque eu acho que o Tistiverne é o bastante para adicionar um monstro. E uma cópia só porque ele é muito fácil de enviar para o cemitério com o Sulfo de Holy. E aí a gente acaba lupando ele com muita facilidade por causa aqui do efeito do Elesqueletas, né? Que os dois efeitos podem pegar de volta aqui o Tistiverne e jogar no Game State. E aí... por fim, na decklist, eu tenho uma copiazinha da Trap pra gente poder buscar e uma copiazinha do Crystal Citri, que por sua vez eu não tô gostando muito, eu tô achando ele muito mais fraco do que eu imaginei que ele fosse ser. Eu achei que ele fosse oprimir muito mais o oponente, então... não sei, tá com uma copiazinha aqui, não sei exatamente o que eu vou fazer com ele ainda, mas o combo que eu mostrei pra vocês aí, eu tô fazendo mais ou menos desse jeito e vendo como é que tá ficando aí o desempenho desse carinha. Por fim aqui, eu tenho um Pot of Prosperity, porque, né, é extremamente forte, o deck gasta pouquíssimas cartas de extra deck no meio do seu combo, na verdade ele gasta só 3, e aí você pode com facilidade ficar banindo carta do seu extra deck pra usar esse Prosperity. A carta é extremamente forte, né, o deck que consegue usar tem que usar. E aí eu tô usando 16 techs, onde eu botei aqui as cartas da minha preferência, né? Sempre que eu vou montar o deck com 15 hand trap, eu coloco Ash, Valor, Imperm e Mourner Nib, mais por costume mesmo, não necessariamente essas vão ser as cartas que eu vou utilizar, e uma Khaledzinha pra te proteger ali de coisas perigosas. E aí, no extra deck, eu tô utilizando, vamos lá, falando na ordem de importância aqui, né? Eu tô usando 2 do Elesqueletas, porque ele é realmente muito importante, tanto na ida quanto na volta, por isso que a gente utiliza 2 cópias. Aí a gente tem uma cópia do Down Dragster, que é a interação importante que a gente tem, porque ele nega Spell Trap. Além disso, a gente tem uma cópia do
Samurai Destroyer, que ajuda muito a jogar em volta de Nibiru por conta do seu efeito aqui. A gente tem o Quarion Grandrax, que é uma interação extremamente potente pro turno do oponente, é muito forte contra cartas como, por exemplo, os monstros de Fiendsmith. A gente tem o Crystron Legatia, que apesar de ser uma interação um pouco mais simples, às vezes pode acabar sendo ele o monstro que é necessário você fazer. E aí a gente tem o Nova, o Infinity. Por conta do Metacall, a gente tem o Typhon aqui, talvez como uma carta importante, e os 3 links. O resto, entre aspas, pode ser qualquer coisa na minha visão. Eu coloquei um Meshaba para melhorar o nosso Nova, caso ele seja a quinta summon do turno. Eu coloquei um Ametrix, porque ele é como se fosse ali o Esqueletas, que você consegue destruir com o Tristalos e fazer mais ou menos o mesmo efeito. Além de que ele muda os monstros para defesa, pode acabar tendo alguma utilidade ali para te proteger da morte em eventuais situações. E por fim, o Navi Dragon Mech, que inclusive eu não fiz nenhuma vez, esse cara é muito difícil de sair, mas ele tá aqui, ele tem um efeito interessante, que ele pega um Turner do seu cemitério pra mão, ele comba ali com o Tristalos, que pode destruir ele, e aí você acaba podendo pegar Hand Traps de volta para sua mão. Então ele tem um conceito extremamente interessante, apesar de eu não ter utilizado ele bastante. Então é basicamente assim que eu estou utilizando o meu deck. A decklist está extremamente simples, porque eu gosto de simplificar bastante, remover todas as cartas que são mais ou menos, para tentar entender um pouco melhor quais das cartas são realmente importantes e quais estão realmente fazendo falta das que eu tirei. Bom, a princípio, vale comentar com vocês que nenhuma das cartas que eu tirei está fazendo falta, que eu tirei, que eu quero dizer, né? Se vocês forem no vídeo anterior eu mostrei um monte de cartinha, eu não tô sentindo falta de nenhuma delas, e essa decklist tá interessante ao meu ver, mas com certeza precisa ser lapidada ainda, né? Porque a gente tá bem no comecinho, inclusive o dia que eu estou gravando é o dia que lançou a coleção, então a gente tem bastante tempo aí pra lapidar a nossa decklist, pra achar engines complementares, e é isso que eu vou continuar fazendo aqui com esse deck, e eu vou trazendo pra vocês a evolução do projeto. Então, muito obrigado a todos que viram até aqui, e até uma próxima!